Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender aí, um pouquinho sobre a tabela verdade, Vamos aprender aí a construir a tabela verdade dada uma fórmula aí da lógica proposicional, É possível a gente construir a tabela verdade correspondente a uma forma da lógica proposicional qualquer, E essa tabela verdade, ela vai mostrar exatamente os casos em que a fórmula é interpretada como verdadeira ou como falsa. Baseado o quê? Baseado nos valores lógicos, dos símbolos proposicionais contidos na fórmula. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói, a tabelinha verdade de uma fórmula. E o primeiro passo, a gente tem que ter em mente o que até nós vimos nas aulas anteriores aí, que foi o seguinte: se n ele for o número de símbolos proposicionais em uma fórmula, então a quantidade de interpretações possíveis ela é dada o quê? Por 2 elevado a n. Logo, então, o que a gente vai ver? Que cada linha numa tabela ela é considerada uma interpretação. Então, nós vamos ter então quantas interpretações numa tabela? 2 elevado a n, onde n é o número de símbolos proposicionais. Exemplo, aqui bem básico. Suponho que eu tenho uma fórmula que contém somente um símbolo proposicional. Eu vou ter quantas interpretações possíveis? 2, E ele pode ser o quê? Então, 2 elevado a 1, Então, eu tenho um símbolo proposicional, 2 elevado a 1, 2, Ou seja, eu posso ter duas interpretações, que seria P ser verdadeiro ou falso. E se eu tivesse dois símbolos proposicionais, por exemplo, símbolo proposicional P e o símbolo proposicional Q, então seria o quê? 2 elevado a 2, que daria o quê? 4. E quais são as possíveis interpretações que eu poderia ter, Então eu vou colocar aqui, a gente coloca VVFF, VFVF, certo? Para a gente fazer. Então, aqui eu tenho uma interpretação, aqui duas, aqui 3 e aqui 4 interpretações. Ou seja, cada linha representa uma interpretação. As possíveis interpretações que eu tenho seria VV, VF, FV e FF. Ok? E no caso, se eu tivesse numa fórmula, aparecessem 3 símbolos proposicionais, então seria 2 elevado a 3, que daria o quê? 8. Então eu teria 8 interpretações. Então observe que minha tabela teria 8 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sempre, pessoal, não sei se vocês observaram como que eu construo a tabelinha. Então, eu pego aqui 8 dividido por 2, então eu venho 4V, 4F. Agora eu venho divido 4, 2V, 2F, 2V, 2F. Agora eu venho 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F. Correto? Se tivesse, então, por exemplo, 4 símbolos proposicionais, então eu teria quantas interpretações? 16. E eu iria começar a dar, a primeira coluna ia ficar V 8 vezes, depois 8Fs, 4V, 4Fs e assim por diante. Beleza? Então tá bom. A tabelinha, dos símbolos proposicionais, nós até vimos isso daí na nossa aulinha anterior, Vamos aqui só recordar, Então eu vou colocar, eu vou utilizar dois símbolos proposicionais, então eu tenho aqui 4 interpretações, que seria VV, VF, FV e FF, ok? Então a primeira coisa que eu faço é colocar os valores lógicos aí, as interpretações para os meus símbolos proposicionais. Agora o que eu vou fazer então? Vou olhar para cada forma, Então não P. Então eu vou olhar aqui, para P e vou negar. Então V fica F. V, F, F, V, F, V. Então não P, que seria a negação de P, seria dado por isso. Agora vamos lá, vamos pegar P ou Q, P ou Q, então, vamos lá, V ou V, V, V ou F, V, F ou V, V, F ou F, F. Beleza. Agora P e Q. P e Q, V e V dá V, V e falso dá falso, falso e V dá falso, falso e falso dá falso. E P implica em quê? Então,
V implica em V, dá V. Verdade implicando em falso, falso, né? Falso implicando em verdade, verdade. Falso implicando em falso, verdade. E P se somente se que. Então fica verdade se somente se verdade, vai dar verdade. Verdade se somente se falso, vai dar falso. E falso se somente se verdadeiro, vai dar falso. E falso se somente se falso, dá verdadeiro. Beleza? E aí o que eu falei que a gente tem que ter em mente, né? Pra gente já ir, não é decorando, né? Mas pra tabelinha, você já ir fixando a tabelinha em sua mente. O ou, né? O que é importante você gravar? Que ele só vai ser falso quando os dois forem falsos, né? É o ou. O e, importante você gravar que ele só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então, o único caso. O P implica em quê? Que ele só vai ser falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Certo? Então, esses três erros, se somente se, né, a gente sabe o quê? Que quando eles forem iguais, serão verdadeiros. E quando eles forem diferentes, falso. Beleza? Então, essa tabelinha verdade aí, né, é a tabelinha verdade dos símbolos proposicionais, né, e dos conectivos, como, né, qual que é a interpretação, né, semântica desses símbolos proposicionais, desses conectivos, ok? Agora nós vamos aprender, então, dada uma fórmula qualquer. Por exemplo, eu tenho aqui uma fórmula, a fórmula H, que é igual a não P e Q. Então, como que a gente vai construir essa tabelinha verdade? A primeira coisa que você vai fazer é você tirar subfórmulas dessa fórmula, né? Nós já aprendemos a tirar subfórmulas, né? Quais são as subfórmulas dessa fórmula aqui, né? Então, é não P e Q, não P e Q, certo? E P, beleza? Então, tá aí, ó. Essas são as subfórmulas. Nós já aprendemos, né? Nós tivemos a aulinha aí anterior, né? Nossa primeira aula, como que a gente acha subfórmulas de uma fórmula. Okay? Agora, o que você vai fazer? Quantos símbolos proposicionais você tem na fórmula? 2, né? Que é o P e o Q. Então, eu vou ter quantas interpretações? 2 elevado a 2, 4, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os símbolos proposicionais, tá? Geralmente, pessoal, a gente coloca em ordem alfabética, tá? Não é que isso é regrinha, tá? Mas, geralmente, a gente faz isso por notação, ok? E agora eu vou colocar as subfórmulas, ó. Pois não P aqui e a outra subfórmula não P e Q, tá aqui, ó. Belezinha? Então tá aí minhas 4 subfórmulas, ok? Você sempre inicia pelos símbolos proposicionais. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, né, quais as possibilidades que eu tenho. PVFF, VF, VF. Ok? Agora vamos lá então. Não P. O que vai ficar não P? Então vamos olhar aqui, né, para essa coluna. Então não P. Negando o verdadeiro, falso. Negar o verdadeiro, falso. Negar o falso, verdadeiro. Negando o falso, verdadeiro. Beleza? Agora as colunas que eu vou ter que olhar, ó. Agora eu vou ter que olhar as colunas não P e Q. Então vamos destacar as duas colunas, essas daí, ó. Então vamos lá, ó. Não P e Q. O que vai ficar? Falso e verdadeiro dá falso. Falso e falso dá falso. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro e falso dá o quê? Falso. Beleza? Ou seja, observe que aqui, ó, na minha última coluna, né, eu tenho exatamente as interpretações para minha fórmula H. Ok? Exatamente. E cada uma dessas linhas aqui, ó, é uma interpretação, certo? Cada uma dessas linhas aqui é uma interpretação. Por exemplo, suponha que eu falo assim, ó, se o I de P for interpretado como falso e o I de Q for interpretado como verdadeiro, o que essa fórmula vai me retornar? Então é só você ir lá, ó, na linha onde que o P é falso e o Q é verdadeiro. Vamos lá, ó. Aí, ó, essa linha aí. Vamos ver como que a H é interpretado. H é interpretado como verdadeiro. Ou seja, se I de P for igual a falso e I de Q for verdadeiro, a fórmula é interpretada o quê? Como verdadeira. Beleza? Vamos lá, vamos para mais um exemplo aqui. Ó. Tem aqui a fórmula G, né? Quais seriam as subfórmulas daqui, né? Então aqui está a minha subfórmula. A própria fórmula G, tá aqui,
beleza? Aí depois eu consigo tirar P implica em Q, tá aqui, o não R, o P da fórmula aqui, o Q e o R do não R, tá aí. Essas são as minhas subfórmulas, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou montar a tabelinha. Quantos símbolos proposicionais eu tenho? No caso, eu tenho P, Q e R. Então, se são 3 símbolos proposicionais, então, ó, 2 elevado a 3, a minha tabelinha vai ter quantas interpretações? 8, não é isso? Então, tá aí, ó. 8. Vamos colocar elas em ordem alfabética, tá, pessoal? P, Q, R, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar 4V, 4F. Opa, antes vamos primeiro colocar as subfórmulas aqui, né? P, se somente se Q, não R e a própria fórmula G, tá? Vamos colocar então aqui, ó, V, V, V4, V4F, 2V, 2F, 2V, 2F, 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F e assim por diante, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer P implica em Q. Então nós temos que pegar essas duas colunas aqui, ó. Isso. Vamos olhar para ela. Pessoal, P implica em que ele só vai ser falso quando eu tiver um verdadeiro implicando um falso. Então aqui, verdadeiro, verdadeiro, ó, verdadeiro implicando em falso, falso. Verdadeiro implicando em falso, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Opa, aqui é verdadeiro, pessoal. Aqui, ó. Aqui é verdadeiro. Certo? Falso implicando em verdadeiro. Não é implicando, né, pessoal? É se somente se. Opa! Vamos fazer aqui, né? Tô falando implica, mas é o se somente se, ele é verdadeiro e quando os dois forem verdadeiros. Então, verdadeiro se somente se verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro se somente se verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro se somente se falso, se eles são diferentes, é falso. Diferente, falso. Diferente, falso. Diferente, falso. Igual, são iguais, verdadeiro. Iguais, verdadeiro. Beleza. Agora vamos lá. O não R. Vamos pegar aqui o não R. O não R, então a gente vai olhar para essa coluna aqui, ok? Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos pegar a coluna do P se somente se Q e a coluna do não R. Então essas duas aqui, ó. E vamos fazer o que? O OU. O OU, ele só vai ser falso quando os dois forem falsos, ó. Então ele vai ser falso aqui e aqui, ó. O resto vai ser verdadeiro, ó. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, aqui, né, aqui essa coluna, nessa última coluna aqui eu tenho a interpretação da minha fórmula G. Então eu tenho quantas interpretações? 8. Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, se o P for interpretado como verdadeiro, o Q como falso e o R como verdadeiro, a fórmula vai ser interpretada como o quê? Vamos pegar isso aqui, ó, exatamente essa linha, ó, o P como verdadeiro, o Q falso e o R verdadeiro. A fórmula vai ser interpretada como o quê? Como falsa. Certo? Então, se I de P igual a verdadeiro, I de Q igual a falso e I de R igual a verdadeiro, então a interpretação de G ela é o quê? Falsa. Beleza? Vamos lá, então. Então, tá aí. Ok? Agora eu tenho a formulinha aí, né? A minha fórmula é... Observe que ela tem quantos símbolos proposicionais? P, S e Q. 3, né? Então, primeira coisa, vamos achar as subfórmulas. Então, aqui eu tenho as subfórmulas, ó. Então, aqui eu tenho a subfórmula. Então, eu tenho, ó, uma subfórmula. Certo? Aqui, ó, 2, 3... Depois vocês fazem aí, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu vou ter 11 colunas, certo? Então, eu vou ter 11 colunas na minha tabelinha.
eu vou ter quantas linhas? Se eu tenho 3 símbolos proposicionais, 2 elevado a 3, então eu vou ter 8 linhas, não é isso? Que seriam 8 interpretações. Então vamos primeiro colocar, né, ó, PQS, tá? Ordem alfabética aí, beleza? Então eu coloquei aqui as interpretações, ó, 4V, 4F, 2V, 2F, 2V, 2F, VF e assim por diante. Vamos ir colocando então aqui as subfórmulas. Então lá, ó, não P, certo? Então eu coloquei não P. Vamos pegar aqui de P. Então vai ficar o quê? V, F, V, F, V, F, V, F. F, V, F, V, F, V, F, V. Próxima subfórmula aí, não Q. Então vamos lá? Vamos olhar então a coluna do Q. V, F, F, V, V, F, F, V, V. Beleza? Vamos agora então pegar aí agora o não P, né? O não P vai ser o próprio P, né? Mas vamos agora, ó, nós estamos negando o não P, então negando, ó, o não P. Olha lá, o V, 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 F, 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 F. Beleza? Não P seria o próprio P, ok? Próximo. Então vamos pegar agora P implica em S. Então nós vamos pegar agora, ó, P implica em S, subfórmula, P implica em S. Nós vamos então olhar essas duas colunas aí, ó. O implica só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então V, VF, F, VV, VF, F, FV, V, FF, V, FV, V, F implica em F, V. Beleza? Ou seja, o implica, né? Ele só é falso, observe aí, ele só é falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Ó. Você pode identificar eles e depois vir preenchendo o resto da coluna com verdadeiro, ok? Então vamos lá. Vamos agora então pegar o que? A negação não P implica em S, certo? Então nós vamos o que? Pegar essa coluna aqui e vamos negar ela. Então vamos lá. Ó. F, V, F, V, V, F, F, V. Tudo V, então aqui vai ser tudo F, né? Ó, F. Beleza? Agora nós vamos pegar o que? Não P implica em S, se somente se não Q, ó. Então nós vamos utilizar quais colunas? Então nós vamos pegar essa coluna aqui e mais essa coluna aqui, ó. Vamos lá, ó. Tá ali, ó. Certo? Se somente se forem iguais, é verdadeiro. Se for diferente, é falso. Ó, iguais, verdadeiro. Diferente, falso. Diferente, falso, iguais, verdadeiro. Verdadeiro, iguais, iguais, diferente, falso, diferente, falso. Beleza? Agora vamos pegar então essa fórmula ou não P, certo? Então aqui, ó, nós vamos pegar agora essa formulinha aqui, essa coluna e mais essa coluna, ó. Então tá aí, ó, essas duas colunas e fazer o quê? Ou se tem um verdadeiro já é verdadeiro, né? Verdadeiro ou verdadeiro. Verdadeiro ou F, verdadeiro. Verdadeiro ou F, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. F ou F, F. F ou F, F. Beleza? E por último, né, iria colocar aqui, né, a própria fórmula o quê? A própria fórmula E, que seria o quê? Que seria essa fórmula aqui, ó, a própria fórmula F, ó, seria essa daqui e mais o quê? Ou S. Então eu ia pegar essas duas aí, ó. Certo? E aí vamos lá, ó. Aí o que você faz? Igual eu falei com vocês, ó, o ou só vai ser falso quando os dois forem falsos, ó. Então seria o que? Aqui não, só a última linha falsa, ó. O resto tudo verdadeiro, ó. Tá aí. Beleza? E o que a gente pode ver, né? Vamos supor que eu quero saber como que a minha fórmula interpreta. Se o P for verdadeiro, o I de Q for verdadeiro e o I de E se for falso. Vamos identificar essa linha? Tá lá, ó, é a segunda linha, ó. É a segunda linha.
o P verdadeiro, o Q verdadeiro e o S falso. A minha fórmula vai ser interpretada como o quê? Como verdadeira, certo? Ou seja, o I de E vai ser verdadeiro. Ou seja, a tabela verdade, né, ela te dá todas as possibilidades de interpretações. E aí é só você ir numa linha, né, que você tiver interesse e fazer e ver a interpretação. Ok? Beleza? Então vamos lá. Então, às vezes, pessoal, você não há necessidade de você fazer toda a tabelinha para você saber a interpretação de uma fórmula, né? Você pode, por exemplo, determinar o valor lógico dela quando alguns símbolos, né, alguns valores lógicos dos símbolos proposicionais, eles são conhecidos, certo? Então, por exemplo, nem todas as vezes há necessidade de você ir lá e fazer a tabela verdade. Ok? A tabela verdade, ela te mostra todas as possibilidades, né? Mas, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, determinar o valor lógico da seguinte fórmula H, então eu tenho minha fórmula H aqui, sabendo que, ó, ele já falou que o I de P é verdadeiro e o I de Q é falso, certo? Como que a gente faz isso, então? Aí, às vezes, não precisa de você fazer toda a tabela verdade para você ir lá e identificar essa linha, não, certo? O que a gente pode fazer? Ó? Eu vou colocar, ó, onde for o P, eu vou colocar verdadeiro. Ó. Verdadeiro, verdadeiro. Certo? Eu ponho aqui em cima. Ok? Onde for Q, eu vou colocar falso. Ó, então, o Q é falso e o Q aqui é falso. Beleza? E agora eu vou fazer o joguinho. Ó. Verdadeiro ou falso vai dar o quê? Verdadeiro. Então, tá aqui. Agora, ó, a negação do verdadeiro vai dar o quê? Falso. Ou seja, esse lado aqui, ó, ele é interpretado o quê? Como falso. Beleza? Tá aqui, ó. Agora vamos olhar aqui, ó. Se o P é verdadeiro, o não P vai ser falso. E se o Q é falso, o não falso vai dar o quê? Verdadeiro. Agora, então, ó, falso e verdadeiro vai ser o quê? Falso. Não é isso? Então, beleza. Ou seja, isso tudo aqui foi interpretado como o quê? Como falso. Então, ó, falso, se somente se falso, o resultado é o quê? Verdadeiro. Ou seja, se o P for interpretado como verdadeiro e o Q como falso, a minha fórmula ela vai retornar o quê? Verdadeiro. Certo? Se você fizer a tabelinha verdade, você vai constatar isso. Se você pegar essa linha, você vai ver que vai dar exatamente isso. O I de HI, né? Ele vai ser o que? Verdadeiro. Beleza? Vamos para mais exemplos aqui, ó. Vamos lá. Sejam as proposições P, que representa π é igual a 3, e Q, que representa seno de π sobre 2 igual a 0. Determinar o valor lógico da fórmula G. Então, beleza, ó, P é interpretado π sobre... Vamos lá. π é igual a 3? Não, então a gente sabe que isso daqui é o quê? É falso, né? Então a gente sabe que o que significa? Que o I de P, né? O I de P, ele é o quê? Ele é falso. Certo? Seno de π sobre 2 é igual a 0? Não, né? Isso é falso, porque o seno de π sobre 2 é igual a 1. Ok? O que significa, então? Que o I de Q... Então, se a gente pegar aqui, ó, o I de Q, ele é o quê? Ele é falso. Certo? Então, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos agora colocar. Então, onde que for P, eu vou colocar como falso. Ó. P, falso, falso e falso. Onde tiver Q agora, também vou colocar falso. Ó. Falso e falso. Vamos agora segundo a ordem de precedência, né? Então, vamos lá. Falso implicando em falso é o quê? Verdadeiro. Né? A gente tem lá na tabelinha verdade. Agora aqui, ó, eu tenho implica e o E. Eu vou fazer primeiro o quê? O E, né? Precedência. Então, falso e falso vai dar o quê? Falso. Agora eu vou pegar falso implicando em falso
vai dar o quê? Verdadeiro. Agora eu vou fazer esse implica. Verdadeiro implicando em verdadeiro, ó. Isso daqui foi interpretado como verdadeiro e isso daqui foi interpretado como verdadeiro. Verdadeiro implicando em verdadeiro dá o quê? Verdadeiro. Ou seja, se I de P for falso e I de Q for falso, então a interpretação dessa fórmula aqui ela é o quê? Verdadeira. Ok? Vamos lá para mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Determinar o valor lógico da seguinte fórmula é, sabendo que I de P é igual a verdadeiro, I de Q é falso e I de R é falso. Então eu tenho aqui a fórmula E. Vamos então colocar, ó, o I de P é verdadeiro. Então, ó, aqui em cima do P é verdadeiro, em cima aqui do P é verdadeiro. O I de Q é falso. Então, onde tem Q eu vou por falso, falso. O R é falso. Então, onde que tem R eu vou por falso e falso. Beleza? Então, vamos lá por ordem de precedência, né? Então, o não primeiro, né? Se o P é verdadeiro, não P vai ser falso. Certo? Então, vamos lá. Falso implicando em falso dá o quê? Verdadeiro. Não é isso? E falso, se somente se verdadeiro, vai dar o quê? Falso. Não é isso? Ou seja, esse lado aqui foi interpretado como falso. Beleza? Então, falso ou... Então, vamos analisar o lado daqui, né? Se o que é falso, o não que vai ser verdadeiro. Então, agora eu faço ó, verdadeiro implicando em verdadeiro, vai dar verdadeiro. Verdadeiro, se somente se falso, vai dar falso, não é isso? Vai dar falso. Opa, então esse lado aqui também deu falso. Ó, falso. Então eu tenho ó, falso ou falso, vai dar o quê? Falso. O que significa? Se o I de P for verdadeiro, o I de Q for falso e o I de R for falso, então a interpretação da minha fórmula E é o quê? É falso. Ok? Então vamos aí para mais um exemplo. Observe agora, ó, determinar o valor lógico da seguinte fórmula H, sabendo que I de R é verdadeiro. Pessoal, observe que aqui na minha fórmula agora, eu tenho quantos símbolos proposicionais? 2. 3, né? Quer dizer, eu tenho P, Q e R. E observe que ele só deu a interpretação de R. Será que tem como a gente saber a interpretação da fórmula H? Vamos lá? A gente pode tentar aqui deduzir, né? Então, vamos lá. Então, onde tem R, eu vou pôr verdadeiro. Então, tá aqui, ó. Agora, vamos lá. Ou, precedência, né? Não que ou verdadeiro, independente do que for não que aqui, o ou vai retornar o quê? Verdadeiro. Verdadeiro, porque basta um do ou ser verdadeiro que retorna. Aqui poderia dar falso, ia dar verdadeiro. Se aqui também fosse verdadeiro, ia dar verdadeiro. Beleza? Então, ó, esse lado aqui foi interpretado como verdadeiro. Agora, vamos lá. P implicando em verdadeiro, pessoal, independente do valor da interpretação de P, esse implica vai ser interpretado como o quê? Como verdadeiro. Olha, Daniel, por quê? Porque qualquer coisa implicando em verdadeiro vai dar sempre verdadeiro. Por exemplo, se você fizer falso implicando em verdadeiro, vai dar verdadeiro. E falso, ou quer dizer, e verdadeiro, né? Implicando em verdadeiro, vai dar também verdadeiro. Ou seja, independente se o meu consequente aqui for verdadeiro, o resultado sempre é verdadeiro. Independente do meu antecedente, certo? Ou seja, se a interpretação de R aqui for verdadeira, então a minha fórmula também vai ser interpretada como verdadeira. Daniel, agora, e se o R aqui ele tivesse falado que era falso? Dava para eu achar a interpretação de H aqui? Não, não dava. Aí não dá, porque você teria mais possibilidades. Beleza? Então vamos lá.
determinar o valor lógico da seguinte fórmula G, sabendo que I de Q é verdadeiro. Aqui, ó, mais um exemplo onde nós não conhecemos a interpretação de P, somente a de Q. Vamos ver se é possível? Então, ó, onde que tem Q, eu vou colocar verdadeiro. Então, tá aí. Certo? Então, vamos lá. Ó. P implicando em verdadeiro, qualquer coisa implicando em verdadeiro, a gente já sabe que o resultado é o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Agora vamos lá. Então eu sei que aqui, ó, ele vai retornar para mim sempre verdadeiro. Tá aqui, ó. Agora vamos lá. Se Q é verdadeiro, então não Q é falso. Agora, pessoal, falso implicando em qualquer coisa vai dar sempre o quê? Verdadeiro. Se você pegar falso implicando em verdadeiro, é verdadeiro. Falso implicando em falso também é verdadeiro. Então eu sei que esse lado aqui, ó, ele também é o quê? Verdadeiro. Verdadeiro implicando em verdadeiro dá o quê? Verdadeiro. Certo? Então eu tenho aqui, ó, se o meu Q é interpretado como verdadeiro, então a minha fórmula ela é interpretada o quê? Como verdadeiro. Beleza? Pessoal, então a gente encerra aqui a nossa aulinha, né? Hoje nós vimos aí a construção da tabelinha verdade, certo? Nós vimos aí bastante exemplos, tá? Da construção da tabela, depois vimos também como que a gente interpreta uma fórmula, dado, né, que nós sabemos as interpretações de alguns símbolos proposicionais. Beleza? Então um abraço para todos aí, tchau, tchau.